Pense em um filtro de água por um momento. Um daqueles filtros tradicionais, tipo, sabe, aqueles de barro, ou mesmo os mais modernos que a gente tem em casa. Uhum. Os de parede, né? Isso, exato. E assim, não importa o quão cristalina, pura ou refrescante seja a água que entra nele, Sim. se o interior desse filtro estiver sujo, enferrujado ou, sei lá, com elemento filtrante saturado de impureza, a água que sai na outra ponta vai estar irremediavelmente contaminada. Com certeza. E quem beber dessa água vai acabar adoecendo uma hora ou outra. Exatamente. E é louco porque a fonte original daquela água podia ser perfeita. A intenção de matar a sede podia ser a melhor possível, mas o canal por onde ela passou simplesmente estragou tudo. É uma analogia muito boa. Pois é, e hoje o nosso mergulho profundo tem exatamente essa mecânica como pano de fundo, só que aplicada ao complexo mundo das relações humanas, sabe? E da gestão de pessoas também. Sim, que é um terreno bem mais complicado que um filtro de água. Muito mais. A gente vai dissecar nas ideias centrais de um artigo que eu achei incrivelmente instigante. É um texto do presbítero Marcos Benedotto que se chama Líderes Fracassados Produzem Ministérios de Miséria Espiritual. E é um título forte, né? Bem direto. Muito forte. E a nossa missão hoje com esse material é desvendar as mecânicas ocultas daquilo que na modernidade a gente chama frequentemente de liderança tóxica. Exato. O objetivo é entender por que certos ambientes que teoricamente deveriam ser espaços de acolhimento, de crescimento coletivo, acabam, na verdade, triturando o indivíduo. E essa é uma jornada que exige olhar para várias frentes, viu? Porque o fenômeno em si é universal. Uhum. A gente não está lidando apenas com uma questão restrita a uma denominação religiosa ou, sei lá, a um departamento corporativo específico. O que vamos explorar cruza muitas disciplinas. Com certeza. Não é um problema isolado. Não mesmo. E, embora a base da análise no artigo parta de princípios teológicos muito profundos e antigos, as dinâmicas descritas lá ecoam perfeitamente na sociologia, na filosofia. Sim. Trata-se da arquitetura fundamental do comportamento humano quando submetido ao poder aliado à insegurança. Nossa, poder e insegurança juntos é uma bomba. É a receita do desastre. É a anatomia exata de como a dor não resolvida lá no topo de uma hierarquia desce como uma avalanche. E vai envenenando tudo. Exato, envenenando e paralisando toda a base que, ironicamente, sustenta esse líder. Ok, vamos desempacotar isso, porque o ponto de partida de toda essa reflexão aponta direto para o núcleo do problema, que é essa ferida interna, invisível, de quem lidera. Uhum. O argumento central da fonte é que frustrações pessoais não resolvidas, medos crônicos, derrotas interiores, tudo isso acaba sendo transferido para o grupo. Inevitavelmente. Sim. E aí a plataforma de liderança, seja um púlpito numa igreja, a cabeceira de uma mesa numa multinacional, ou até, tipo, a figura de autoridade numa família? Sim, a dinâmica familiar sofre muito com isso. Demais. E esse lugar deixa de ser um lugar de edificação e vira uma válvula de escape. Vira um palco, né? Isso, um palco para o desabafo das carências humanas e para o exercício de um controle emocional bem doentio. O texto cita uma sabedoria milenar, lá de Provérbios capítulo 29, que é bem direta sobre isso. Ah, sim, a relação de causa e efeito? Exato. Diz que quando a liderança é saudável e justa, as pessoas sob os cuidados dessa liderança se alegram, florescem. Mas quando está corrompido internamente, o povo geme. O povo geme. E tem uma ênfase gigante na condição do, entre aspas, coração. Textos como o Provérbios 4.23 falam sobre guardar o coração porque dele procedem as fontes da vida. E tem aquela máxima de Mateus 12:34 também, de que a boca fala do que o coração está cheio. Exatamente. Se tem amargura lá no fundo, as palavras e as decisões vão ser amargas. Mas assim, isso me traz um questionamento extremamente prático. Eu fiquei bem intrigada com isso. Manda. É muito comum quem está escutando a gente já ter visto aquele líder que parece ter o domínio absoluto da situação, sabe? Sei bem, o cara que parece impecável. Isso. Ele mantém a aparência externa dos projetos, o balanço da empresa, a estética da instituição, tudo perfeito. Quase cinematográfico. Uhum. Tudo isso enquanto o interior dele está em ruínas. Então, se a premissa é que um interior doente adoece o ambiente, como a gente explica esses casos de sucesso aparente? É possível manter essa fachada por muito tempo ou o colapso é sempre uma questão de tempo?
O que é fascinante aqui é exatamente o custo energético de manter essa ilusão, sabe? Custo energético como assim? É que a resposta mais direta para a sua pergunta é não. A fachada não se sustenta indefinidamente sem cobrar um preço altíssimo do ecossistema ao redor. Ah, entendi. O ambiente paga a conta. Perfeito. É justamente o processo de tentar evitar o colapso pessoal que gera o adoecimento do ambiente. Pense na mecânica da coisa. Tá. Quando a liderança é movida pela insegurança e pela amargura, a necessidade de controlar a narrativa externa deixa de ser gestão, passa a ser sobrevivência psicológica. Como um líder ferido garante que ninguém veja as fraturas dele, Sufocando quem tá perto. sufocando quem está próximo. Se a fonte interna é o medo de ser descoberto ou perder a relevância, as decisões mudam de foco. Não visam mais o crescimento do grupo. Passam a focar em criar barreiras. Exato. Aí entra regra excessiva, microgerenciamento, uma burocracia punitiva. Tudo com um único objetivo. Que é gerar dependência. Isso. O líder doente precisa desesperadamente que as pessoas precisem dele. A autonomia de um seguidor soa como uma ameaça real. Nossa, então, se eu compreendi bem a mecânica, se o valor da pessoa que lidera vem exclusivamente do grau de controle que ela tem sobre os outros, Sim, qualquer sinal de amadurecimento ou de independência da equipe é lido como um ataque pessoal. O desenvolvimento do outro fere a identidade do líder. é exatamente assim que funciona na mente deles. E eu acredito que isso nos leva a uma distinção crucial que o texto faz. A diferença entre pobreza material e o que ele chama de miséria espiritual. Uma distinção fundamental. Porque, à primeira vista, alguém pode pensar que um ambiente miserável é só onde falta dinheiro. Mas existem lugares sem recurso nenhum que são cheios de vida, de criatividade. E colaboração mútua, alegria. Isso. A miséria espiritual é mais densa. É aquele ambiente engessado, opressivo, onde o ar é pesado. E a fonte usa o caso de Saul e Davi, lá de 1 Samuel, para ilustrar isso. Sim, a história de Saul e Davi é o arquétipo perfeito dessa disfunção. Pensa na cena. Saul era o rei. Tinha o poder total. Tinha a posição, a coroa, o exército, e Davi era o quê? Um jovem talento emergente, alguém que trazia vitórias para o reino do próprio Saul. O que deveria ser ótimo para o Saul, né? Em um cenário saudável, sim, um rei seguro celebraria isso. As vitórias de Davi beneficiavam todo mundo. Mas o texto de 1 Samuel 18:12 relata uma coisa impressionante. O quê? Saul começou a ter verdadeiro pavor de Davi. Simplesmente porque Davi estava prosperando. Caramba! Ele viu talento como ameaça. A insegurança transformou um aliado brilhante numa ameaça mortal que precisava ser neutralizada. Saul parou de governar para o povo e passou a usar a máquina pública para perseguir o cara mais capaz da equipe dele. Isso é loucura, é paranoia pura. Ele via inimigo em todo lugar. Essa é a essência da miséria espiritual. Um ambiente onde o potencial não é cultivado, mas é caçado. O líder cria tipo um teto invisível, né? Exato. Ninguém pode crescer além daquele ponto. Ninguém pode sonhar alto. E isso viola diretamente o princípio de 1 Coríntios 12:7, que defende que os dons existem para o benefício coletivo. É muito impressionante como esse relato antigo é tão contemporâneo. A dinâmica de Saul soa perfeitamente como aquele diretor de empresa hoje em dia, sabe? Sim, no corporativo isso é mato. Aquele gerente que percebe um talento excepcional na equipe e começa a sabotar a pessoa. Em vez de promover o funcionário que está entregando o resultado, o gestor retém informação. Excluída a reunião importante. Isso, e eventualmente arruma um jeito de demitir. Tudo pelo pavor absoluto de ser ofuscado e perder o status. É destruir o próprio império só para não dividir o crédito. Essa ponte com o mundo corporativo é vital. A mentalidade de escassez opera do mesmo jeito em qualquer lugar. Para o líder doente, o sucesso é um jogo de soma zero. Se você brilha, eu apago. Exatamente. Se a luz está no membro da equipe, o líder acha que está na sombra. O resultado é um ecossistema estéril. O potencial coletivo morre no altar da vaidade. Aqui que a coisa fica realmente interessante. Opa! Porque o diagnóstico teológico já é contundente, mas a expansão para outras áreas mostra a engrenagem oculta disso tudo. A sociologia e a filosofia entram na jogada. Sim, o texto do Marx Benedito faz essa costura muito bem. Traz o Max Weber, por exemplo.
Ele oferece um mapa assustador de como o controle emocional vira a base de certas instituições. Mas antes, eu queria te perguntar uma coisa. Diga. Não existe uma linha tênue aí? Porque qualquer estrutura precisa de ordem, hierarquia, regra. Como separar a gestão firme e necessária do domínio patológico que o Weber fala? Se conectarmos isso ao cenário maior, a análise do Weber responde isso perfeitamente. A linha divisória não é a regra em si, é a base que legitima a autoridade. Tá, me explica melhor isso. Numa estrutura saudável, a autoridade é legítima e moral, baseada em competência, respeito mútuo, capacidade de inspirar. As regras organizam o avanço de todo mundo. Faz sentido. O problema é quando essa fundação moral ou técnica esfarela pela insegurança do líder. Quando o respeito acaba, o que sobra para manter o cara no poder? Ah, o domínio psicológico. Exato. A gestão firme usa a regra para proteger o grupo. A liderança tóxica usa a regra para proteger a si mesma do grupo. Nossa, isso é muito profundo. A sobrevivência do cargo passa a depender de botar medo. Por isso que, nesses lugares, qualquer questionamento lógico é taxado de rebeldia. Insubordinação, falta de lealdade. Exato. O conhecimento de fora é visto como ameaça porque é informação liberta. E líder inseguro precisa de gente dependente. E isso contrasta tanto com aquele princípio de 2 Timóteo 1,7, né? Que diz que não recebemos espírito de covardia, mas de poder e equilíbrio. Sim, o Weber mostra na prática o que esse texto aponta. Liderança baseada no medo gera comunidade infantilizada, gente que não consegue decidir nada sozinha. E essa infantilização não é um acidente, né? É o projeto. É a garantia de emprego do líder tóxico. Com certeza. Mas a análise dá um passo ainda mais fundo quando traz o Friedrich Nietzsche. Ah, essa parte é pesada. Muito. Ele traz o conceito de ressentimento. Isso adiciona uma camada existencial para a liderança fracassada. Sim. Pelo que eu entendi do artigo, ressentimento na visão do Nietzsche não é só uma invejinha. É um jeito de existir no mundo, sabe? É uma lente por onde a pessoa vê tudo. Então, basicamente, quando um líder ataca repetidamente o talento ou a ideia de alguém, isso quase nunca é sobre a pessoa que está sendo atacada. Essa é possivelmente a parte mais cirúrgica do texto. Para Nietzsche, o ressentimento, que ele até escrevia em francês, ressentiment, é uma condição reativa. Reativa como? O cara sofre de impotência criativa. Ele olha para o mundo, vê que não consegue produzir nada grandioso e, em vez de lidar com a dor disso, ele inverte o jogo. Ele ataca quem consegue. Exatamente. Como ele não tem força para subir, a única saída psicológica para ele se sentir superior é puxar todo mundo para baixo, nivelar tudo pela mediocridade dele. Nossa. O ressentido não age, ele reage. A criatividade do outro ofende ele. Então aquele líder na cabeceira da mesa que só critica, ridiculariza, acha defeitinho um projeto bom, isso é o ressentimento puro. Em estado bruto, a crítica não é para melhorar o projeto, é um mecanismo de defesa psíquica. Ele está tentando anestesiar a dor de saber que nunca teria tido aquela ideia brilhante. Chegar a essa compreensão é muito libertador. Para quem está ouvindo a gente, já passou por isso. Sem dúvida. Quantos talentos não foram enterrados porque as pessoas internalizaram essas críticas destrutivas, né? Acharam que eram incompetentes. Quando, na verdade, eram só um espelho para o vazio do chefe. Isso. Entender que a humilhação num ambiente tóxico é, na verdade, uma confissão de falência emocional do líder, muda tudo. Muda a perspectiva completamente. Mas depois de descer tão fundo nessa escuridão, com Weber e Nietzsche, o artigo aponta para a saída, para o modelo oposto. O antídoto, né? Sim, que é o modelo histórico e teológico da liderança de Jesus. O texto tem uma frase marcante. Jesus nunca liderou a partir da carência emocional. Essa frase resume tudo. O contraste com a paranoia de Saul é absoluto. Total. Imagina o episódio dele lavando os pés dos discípulos. Na época, isso era tarefa do menor dos servos. Ele estilhaçou a hierarquia de vaidade. É a subversão total do poder. É liderar a partir da plenitude, não da escassez. E qual é a diferença na prática? Quando a liderança vem de uma identidade curada, o ego do líder não está mais na mesa. Ele tem convicção do próprio valor. Então não vê o outro como ameaça. Ele celebra o sucesso da equipe. Exato. O sucesso da equipe é a coroação do trabalho dele.
Ele distribui ferramentas, compartilha conhecimento, a métrica de sucesso muda. Passa-se o quê? Deixa de ser quantos seguidores eu controlo e passa a ser quantos líderes autônomos eu formei. E essa mudança de métrica bate de frente com João 14,12, que é aquela promessa radical de que os seguidores fariam obras maiores que as dele. Isso é impressionante. Muito. A ambição explícita de que a equipe supere o mestre, sem medo nenhum de perder o protagonismo. É pavimentar a estrada para o outro correr mais rápido. E, ao mesmo tempo, a análise não esconde as consequências graves de ignorar esse modelo. Fim, tem aquelas advertências duras lá em Jeremias, que cobram quem destrói e dispersa as pessoas por pura vaidade. O peso de liderar pela carência afeta comunidades inteiras. A falência de um líder nunca é isolada. É uma contaminação em rede, sabe? Vai espalhando cinismo, né? O cinismo crônico. A pessoa oprimida perde a fé não só naquele líder, mas na ideia de liderança, nas instituições. E o custo social disso é incalculável. Então, o que tudo isso significa? Para a gente amarrar nosso papo de hoje. Vamos lá? O perigo central de uma liderança que não olha para as próprias feridas não é só o fracasso do indivíduo. A tragédia é institucionalizar a disfunção. Transformar o trauma numa cultura organizacional. Isso. A miséria espiritual vira o novo normal e condiciona a geração a achar que ser líder é ser controlador e ser equipe é ser silenciado. O que é uma mentira terrível. O alerta final é inegociável. Antes de assumir qualquer posição de autoridade, a pessoa precisa vencer as próprias guerras interiores, curar o próprio coração. É pré-requisito. Sim, porque a matemática das relações é implacável. Não dá para guiar outras pessoas para a liberdade se você ainda é refém dos seus piores medos e ressentimentos. E isso levanta a questão mais crucial, para a gente fechar. Qual? Quase todo mundo que está ouvindo a gente está em um dos lados dessa balança hoje. O diagnóstico de Weber, Nietzsche e os princípios espirituais dão as ferramentas para identificar onde a gente está. Sim, saber se o ambiente é movido pela escassez ou pela plenitude. Mas o que fica ecoando para pensar depois é o impacto no longo prazo. O texto provou como líderes feridos criam seguidores oprimidos. Certo. Mas a pergunta provocativa é: o que acontece com os sobreviventes dessas estruturas tóxicas quando o tempo passa e eles mesmos viram líderes? Nossa, excelente ponto. Será que as feridas da opressão condenam essas pessoas a herdar e repassar esse mesmo ressentimento? Repetir o ciclo sombrio de medo? Ou será que existe outra saída? Exato. Será que a dor de ter sido liderado por um tirano emocional não é justamente o combustível e a clareza necessárias para forjar uma liderança curada e quebrar essa corrente de miséria de uma vez por todas? Fica aí